Bom, semana passada, só um bate-papo antes da gente começar. Semana passada a gente começou a falar sobre idolatria, não deu para terminar e foi um vídeo muito travado também. Eu não estava 100%, cabeça meio dolorida, internet ruim, mas aí depois eu consegui fazer uma edição mais ou menos razoável no canal lá da igreja, no YouTube. Falando em canal, eu peço que vocês se inscrevam ou então compartilhem, porque a gente chegando a 100, a gente consegue personalizar o endereço do canal. E aí fica mais fácil para a gente poder compartilhar, e conforme vai subindo o número de membros, mais coisas serão liberadas. Boa noite, pastor, tudo bem? Eu quero também aproveitar para falar algumas informações e uma correção de um trecho que eu falei semana passada. No editado, fica mais ou menos perto dos 30 minutos, no ao vivo eu não lembro. Eu falei o seguinte: quando eu fiz a comparação do povo idólatra lá do Egito com o povo idólatra de Israel na divisão, eu citei algumas coisas ali que não estavam batendo. Eu citei primeiro a referência. A referência não é 2 Crônicas, como eu falei. E sim, esse texto está em 1 Reis 12, 28, o versículo em específico que eu queria chamar a atenção. Eu falei que não falei o nome do rei, porque me esqueci. O rei é o Jeroboão, veio logo depois, né, de Salomão. A passagem está em 1 Reis 12, 28. A cidade de destino, obviamente, não era Israel, como eu falei, é Jerusalém, que Israel eles já estavam. E a passagem correspondente é Êxodo 32, 8. Lá no YouTube, durante a minha fala, eu coloquei uma tarjona, uma tela preta, onde eu escrevo essas coisas e a gente vê a comparação. E a frase da comparação é a mesma. Em Êxodo 32, 8, o pessoal lá do bezerro de ouro que Arão fala que aqui está o Deus que nos tirou de Israel, e Jeroboão fala a mesma coisa ao fazer. Jeroboão, na verdade, ele fez 2 bezerros. Um que foi para a cidade de Betel e outro foi para a cidade de Dan. De Dan, eu tenho uma curiosidade. Vejam como essa questão da idolatria é grave. Se você tiver com a sua Bíblia, vai lá em Apocalipse 7, nos versículos 1 a 8. Essa é aquela passagem complicada de ser explicada, que é dos 144 mil. Bom, se bem, depende muito da visão. A minha visão é que os 144 é um número figurativo, mas eu não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu vou entrar é que a gente, quando lê essa passagem, tem todas as tribos, menos a de Dan. Percebam isso. Alguns podem falar, mas também não tem a de Efraim. E aí, dependendo do comentarista, e essa também é uma visão que eu estou inclinado a ela, esse é um texto que eu tenho que estudar mais. Efraim, até por causa da bênção dada por Jacó, a gente pode enxergar a tribo de Efraim no 9 em diante, que quando fala de todas as nações, mas o ponto não é esse. O ponto é que Dan, ela não é citada aqui, e Dan meio que é apagada depois de 2 Crônicas. Em pouco tempo, por assim dizer, a tribo de Dan ela meio que some nas referências. E um dos motivos, embora não esteja claro na Bíblia, um dos motivos que especula-se é justamente a sua idolatria. Dan, para começar, na divisão lá em Josué 19, a partir do versículo 40, nós vemos a herança de Dan. Ele vai do 40 ao 51. E aqui, o versículo 47, ele chama a atenção, que aqui nessa versão que eu estou usando, que é a edição contemporânea, ele diz que saiu, porém, pequeno território dos filhos de Dan. Pelo que subiram os filhos de Dan, pelejaram contra Lessem, tomaram-na e feriram-na ao fio de espada, e tomaram posse dela, habitando em Lessem, e chamaram de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. O ponto-chave aqui, nesse versículo 17, é que eles já começam a desobedecer Deus. Porque saiu no sorteio e era algo válido para a época, tá? O sorteio para
como uma forma de se comunicar com Deus. A gente vê isso no Êxodo, a partir do Êxodo, vê também Deuteronômio. Pois bem, então Dan ela começa desobedecendo, ela começa seguindo a sua vontade, e essa passagem é explanada no capítulo 19 de Juízes, porque o livro de Juízes ele não é exatamente cronológico, tá? Os capítulos não são cronológicos. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de falar disso. Mas no capítulo 19 de Juízes é contada essa história de como a tribo de Dan pegou essa terra que não era dela. Eles desobedeceram a Deus, pegando essa terra que não era dela, e nessa terra existia um falso profeta. Então, desse ponto em diante, perceba, muito pouco depois, falando numa visão geral, óbvio, tinha mais de 40 anos, né? Mas num ponto... Não, é o capítulo 18. 19 é a questão da concubina do levita de Efraim, não, no capítulo 18, que se fala de Juízes 18, que fala desse negócio dos danitas. Então, eles pegam e constroem um ídolo, o ídolo daquela terra. Eles pegam o sacerdote e aquele Deus para eles. Então, Dan, desde o início, ela era uma nação idólatra. Então, percebam que esse negócio de idolatria é algo que está muito vivo no coração pecador. Até para fazer um trocadilho, é algo que está muito vivo num coração morto. Pois bem, depois desse bate-papo, eu peço que os irmãos que estiverem acompanhando com a Bíblia já peguem suas Bíblias e abram lá no capítulo 44 de Isaías. A gente vai dar uma lida aqui dos versículos 13 a 20, tá? E para a gente começar o nosso estudo de hoje. Esse texto, ele é um texto muito usado quando se fala em idolatria. E a gente vê nesse texto, esse é mais um entre vários textos, que mostra como Deus ele tem senso de humor. Ele usa aqui de bastante ironia. É tipo, se fosse no nosso caso, seria uma anedota. Vamos começar a leitura. Versículo 13. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e, com o lápis, esboça um Deus. Dá-lhe forma com o formão e torna a esboçá-lo com o compasso. Faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em sua casa. Cortou para si cedros, ou tomou um cipestre, ou um carvalho. Ele deixou crescer entre as árvores do bosque, plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquece. Acende um fogo e assa o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e sobre ela prepara a carne para comer. Faz um assado e dela se farta. Também se aquece e diz: Ah, já me aqueci, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e inclina. Lhe dirige a sua oração e diz: Livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem. Fecham-se os olhos para que não vejam, e se fecham os seus corações para que não entendam. Nenhum deles pensa, ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e assei pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharia diante do pedaço de uma árvore? Alimenta-se de cinzas. O seu coração enganado o desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não será uma mentira o que está na minha mão direita? Vamos orar. Grandioso Deus eterno Pai, obrigado por esse momento. Pedimos a Tua direção nesse trabalho, pedimos também o Seu cuidado em relação à transmissão, para que ela possa fluir bem e que o Senhor possa me usar mesmo diante das minhas infinitas imperfeições, Deus. Em nome de Jesus, perdoa desde já os meus pecados e o que eu vier falar, e impeça-me, Pai, de falar alguma coisa que não seja de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, cuida da vida de cada irmão aqui, atendendo as suas necessidades conforme a sua vontade, já que o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que trata de cada um conforme
o anseio de cada um, Deus. Que em nome de Jesus essa lição possa nos levar a direcionar nossa oração a Ti, que ela possa abrir nossos olhos em relação a o quanto nós podemos melhorar e nos chegarmos mais a Ti. Que a gente possa reconhecer nossos erros e nos arrependermos de modo sincero. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, algumas coisas chamam a atenção nesse texto. Não vamos fazer uma exposição geral dele, mas algumas coisas. O primeiro é o final do versículo 13, que ele fala que faz um Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em sua casa. E a gente vai ver no decorrer desse estudo que todo Deus que a gente faz, a gente vai sair da... Melhor dizendo, nós falamos na semana passada muito que a gente pensa que não é idólatra porque a gente focaliza a idolatria nos ídolos de barro, de madeira, seja lá o que for. E a gente vai ver hoje, nas aplicações mais para frente, que muitas vezes nós colocamos pessoas ou então até coisas como ídolos. Ídolo é tudo aquilo que substitui a Deus, tá? E em todo ídolo nós fazemos uma projeção nossa. A definição da palavra ídolo, da palavra idolatria, no dicionário ela significa culto que se presta a um ídolo ou amor excessivo, admiração exagerada. E biblicamente, sentido bíblico de idolatria é colocarmos-nos em pé de igualdade ou superior a Deus. Daí vem a pergunta: você falou colocarmos-nos, mas muitas vezes, até no verso que você leu, no texto que você leu, não está aí, você não está adorando uma estátua que você fez? Sim, mas vejam bem, por isso que eu chamei a atenção para esse versículo 13. Você fez uma estátua à semelhança de um homem. A semelhança não apenas física, uma semelhança mesmo. Você se projeta naquele Deus. Você acaba querendo ser igual a Deus, aí você, num dispositivo de autoenganação, para não ficar tão explícito o pecado, para você não ter que lidar com esse problema. Nossa mente tem essas armadilhas muitas vezes. E aí você projeta essa em outra imagem. Aí você, eu não estou adorando a mim mesmo, mas no final das contas aquele Deus ou aquele cantor, a gente vai falar um pouco de cantores contemporâneos, ou aquela música, ela reflete o que eu penso, o que eu acho, como Eva e Adão acharam, o direito que eu tenho de dar alguma coisa em relação a Deus. Então aqui outra coisa que me chama a atenção é o 14, que aí ele fala aqui na parte B, que ele deixou crescer a árvore do bosque, plantou um pinheiro e a chuva fez crescer. Ok. Quem faz a planta germinar? O Deus criador de todas as coisas. Então até para criar um Deus, o homem é incapaz. O homem ele é dependente de Deus, ele pega e modifica aquilo que Deus fez, a obra maravilhosa dele, e faz a obra. Ele é tão incompetente que nem para isso ele... Na parte final, ela é extraordinária, é ironia pura, porque ele está falando aqui de como que o seu coração fica fechado, como que você, quando cai nesse mal e você o alimenta, ele te consome a ponto de te cegar. Eu vou até ler novamente, que é o 18, vou ler o 18 até onde? Então, provavelmente até o 20, que no 18 ele fala que não sabe nem entende, fechar os olhos e seus corações. Por quê? Porque aquele pecado, ele cegou sua visão, o ego da pessoa sobrepujou isso, ficou acima da sua razão, e a gente viu um pouco disso de razão lá no texto que nós lemos semana passada em Romanos. Se esse vídeo estiver no YouTube, se estiver chegando agora, vai aparecer um cardzinho aqui que vai indicar o outro vídeo, tá? É interessante para seguir a linha de raciocínio. Que nenhum deles pensa, não tem o conhecimento nem entendimento, e aí ele começa uma autorreflexão. Ele não tem essa capacidade de fazer uma autorreflexão de que metade daquilo ali ele queimou no fogo, que ele fez, usou para fazer a sua comida, se aquecer, enfim. E que esse ídolo, na verdade, o final do versículo 20, que ele diz
que o seu coração enganado o desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não será uma mentira que está na minha mão, o que está na minha mão direita? Percebam, um problema que nós temos hoje muito é ir pelo emocionalismo. O cristão, eu já devo ter falado isso na semana passada, ele tem que buscar um equilíbrio entre razão e emoção. Porque se você for apenas pela razão, você se torna muito frio, muito pragmático. Se você for apenas pela emoção, você se torna muito... me fugiu a palavra. Seria um pouco de incauto, seria uma pessoa sem noção, sem limite. Uma pessoa que não pensa antes de agir e aí tropeça. E aí a gente vê isso muito presente nas igrejas hoje. Tá? Então nós vemos que muitas vezes nós acabamos nos enganando e somos idólatras, não idólatras de imagens. Volto a tocar nessa tecla. A idolatria ela é muito mais ampla do que isso. Você, quando faz até você às vezes, melhor dizendo, fala frases bonitas, mas que no final eles são muito idólatras. Quer ver uma? Meu filho é a razão da minha vida. Coisa linda, né? Como diz até um programa que eu vejo com o Caio, coisa linda, coisa rica. Meu filho, a razão da minha vida, ela ou ele é tudo para mim, sem fulano eu não vivo. Percebam o peso dessas falas. A gente, creio que todo mundo que esteja assistindo é cristão, e se essa mensagem chegar para quem não seja cristão, uma das coisas que nos diferencia do mundo é a certeza de que o nosso tudo é Deus, e nosso tudo é Jesus Cristo que nos resgatou da morte eterna. Então, uma frase tão bonitinha quanto essa, ela demonstra uma idolatria. Você acaba idolatrando o seu filho, você acaba idolatrando fulano ou cicrano. Então, isso é muito, mas muito sutil, ainda mais num tempo em que nós vivemos. Nós vivemos num contexto geral muito complicado. O contexto geral que a gente vive é um contexto muito romantizado, por assim dizer. E isso não vem de hoje, isso vem de bastante tempo. Se a gente for contar, houve uma mudança social muito grande a partir da metade do século XVIII, a partir da metade do século XIX, que isso começou a ficar mais evidente. Então, a parte humanista, ela ficou muito evidente. O que eu quero dizer? Vamos lá, só para esclarecer fatos. O problema do humanismo do século XVIII, do século XIX, da segunda metade para frente, é que ele começou a ser muito centrado em Deus. Se você estudar um pouco mais a obra dos reformadores, vai parecer que eu estou caindo em contradição, porque os reformadores, um dos pontos dos reformadores era essa visão humana, eles eram humanistas, porém eles eram um humanista evidenciando a nossa questão na criação original, a nossa posição em relação a toda a criação, a essa responsabilidade, ao cuidar da terra, ao louvar Deus. E é uma coisa que a gente vai falar um pouco hoje, que a gente tem uma visão muito diminuída do louvor, pensando que louvor é só música. E não, música é um instrumento de louvor, um dos vários instrumentos de louvor. Isso que nós estamos fazendo aqui é um louvor. Você estudar, você ler a Bíblia é louvor. Você praticar o Evangelho é louvor, você se arrepender de um pecado é louvor. O louvor é muito amplo e principalmente nos nossos tempos a gente tem feito um reducionismo muito grande e isso é muito problemático. Daqui a pouco a gente vai ver. Continuando, a partir desse século houve uma mudança geral. Alguém não gostou? Houve uma mudança geral no pensamento e nisso centralizou o homem como centro de tudo. Na reforma, Deus era o centro,
e o homem abaixo de Deus, mas diretamente a Deus através do Espírito Santo. O homem como obra, vamos dizer, principal, na falta de um termo melhor. Então, subserviente a Deus. Nessa questão, século XIX, meados do século XIX, o homem passa, como a gente já viu aqui até na definição de idolatria que lemos hoje, ser maior que Deus, alguns chegando ao ponto de matarem, entre aspas, matarem Deus, de não ter necessidade de ter Deus. Então, a igreja ela acaba sofrendo a influência das mentalidades de sua época. Ainda mais num tempo em que a gente meio que fechou os olhos para isso. Isso é uma crítica à igreja contemporânea, até algo que eu já fiz outras vezes, inclusive na conferência jovem, eu fiz essa crítica. A igreja atual, ela separa em caixinhas, o que é o santo e o que é o profano. Então o santo serve só para dentro da igreja, e o profano é tudo no mundo, as coisas não se misturam, realmente não se misturam, não entendam mal o que eu vou dizer, até o que eu falei à época. Nós somos crentes tanto dentro da igreja quanto fora. Então, para o cristão não tem que ter essa divisão, ok? Voltando aqui ao raciocínio. Mas isso é muito evidente e isso é muito vivo. Então você passa a ser crente apenas dentro da igreja. E isso você acaba fechando os olhos para as investidas de Satanás através da cultura, através de músicas, a música e cultura, através de hábitos. E aí a igreja fecha os olhos e aí pensa que apenas 1 ou 2 horas de escola dominical vai conseguir reverter toda a semana que o jovem tem de ensino na escola, toda semana que o adulto tem de jornalismo enviesado, de notícias estranhas. E um exemplo, não estou nem falando do contemporâneo, um exemplo disso é a teoria da evolução, que foi algo que nós discutimos um pouco nas lições de Noé. A teoria da evolução é uma teoria, ela não tem comprovação. Porém, para derribar a imagem de Deus, do Deus Criador, ela é tratada nas escolas como uma verdade absoluta, sendo que ela não se sustenta. Mas a igreja fecha os olhos para isso, acha que não tem que ser contemporânea em relação a isso, e acaba com que os seus jovens, que é o futuro da igreja, venham com um pensamento distorcido e não acreditando em Deus. A gente começa a ter muitos problemas. A gente começa a ter pessoas que adoram Deus à sua imagem e semelhança, a sua, e não de acordo com o Deus revelado da Bíblia. E aonde eu quero chegar a isso? E aí a gente vai chegar na parte do louvor. A gente vê muita teologia, entre aspas, feita por cantores gospel, que muitas vezes nem compõem a própria música, e se compõem nem conhecimento bíblico tem. Nós abrimos mão de hinos e louvores antigos, cristocêntricos, que realmente louvavam a Deus, para músicas contemporâneas, agitadinhas, boas até para te relaxar ou te dar um ânimo ou te dar um up, mas que elas são centradas no eu. São músicas que falam eu, pode contar essas músicas modernas, a quantidade de eu, ou que tratam de Deus de uma forma diminuída, ou como serviçal, ou como um namorado, ou como algo que Deus não é. E a centralidade é minha. E vai você falar de algum músico desse. O problema é que você não arruma na sua vida. Mas por quê? Porque esses músicos, na verdade, eles acabam sendo, vamos brincar aqui, os bezerros de ouro contemporâneos. Por quê? Porque eles refletem algo que eu queria ser. Então percebam como esse negócio está dentro do nosso meio. O assunto é muito mais amplo, mas eu quero mais chamar a atenção para essa questão, para o contemporâneo, para o que está dentro, embaixo do nosso nariz, que veio crescendo e a gente não percebeu.
Só para fechar o link, que eu acabei que eu adiantei um pouco, a questão que eu estava falando do século do movimento humanista. Então esse movimento humanista, ele foi... E aí no meio desse movimento humanista, ele também teve uma nova vertente, no início do século XX, uma nova vertente cristã, em que ela é muito baseada na emoção. E aí você joga a razão de lado, e aí nisso que você joga a razão de lado, você acaba, querendo ou não, depreciando as escrituras, e aí você fica solto, sem base. Qual vai ser a sua base? O seu coração. O coração. Existe, Wagner, boa, vou falar disso. Quem leu no comentário que o Wagner escreveu, vou chegar nesse ponto. Então, minha gente, hoje nós temos os nossos bezerros de ouro. Ele não é feito, mas ele tá lá. Eles estão aí evidentes no mundo gospel. Muitas vezes nós cantamos sem refletir a música. Nós os seguimos, como o Wagner botou muito bem ali. Existe até fã-clube gospel. Gente, fã-clube, pelo amor de Deus. Fã-clube para um cristão já é algo complicado, ainda mais um fã-clube gospel. Misericórdia. Mas o que vale é a emoção. O que vale é o que eu acho, não é o que está nas escrituras. O que está nas escrituras, ele é válido até onde bate o meu coração. Um comentário aqui do presbítero Wagner, 2 comentários, que ele diz que os artistas deixam idolatrar. Eles sabem que são idolatrados. Tanto isso é verdade que às vezes eles ficam irritados com assédio. E é verdade. O irmão Wagner, o presbítero Wagner, ele fez um trabalho muito bom. Eu e minha esposa tivemos a honra, o prazer de estar no TCC dele, lá no seminário. E o trabalho dele foi sobre música, foi espetacular. Pena assim que a apresentação foi curta, até porque são as regras, não era só ele que apresentou. Mas o trabalho dele veio tratando de música e muita coisa do que eu estou falando aqui foi inspirado nesse trabalho, tá, Wagner? E ele trabalhou muito bem porque ele vive as deles. Estou fazendo merchan. As letras deles são bem cristocêntricas, foge muito das coisas que nós estamos vendo. Então fechou o momento merchan, voltando. Percebam que esses músicos, eles se deixam idolatrar, eles acabam criando legiões que vão atrás deles. E aí a pessoa que está no meio disso faz um exemplo do que nós vimos, ela não reflete. Por exemplo, tem uma cantora que é a Priscila Costa. Não estou falando aqui quanto à salvação dela, nem nada, que isso aí é um julgamento que não me cabe. Mas ela mesma já declarou que ela não é uma cantora evangélica, ela canta para vários públicos. E aí você tem também, no caso, uma música dela, não sei nem se tem outra depois dessa, mas uma música que estourou nas paradas, que é a tal da Girassol, que aí porque ela cantou é uma música, cara, a música dela não fala nada ela pode citar o nome de Jesus, mas o contexto daquela música, ela foi feita por um ímpio, que foi o Whindersson Nunes, que é um sujeito que faz sucesso na internet, mas que tem um quadro meio que depressivo. E ele escreveu essa música quando o rapaz daquela banda, não sei se era cantor solo, enfim, daquela tal música da Jennifer, até um rapaz novo, lamentável, que ele morreu, quando o cara morreu, mas foi, se eu não me engano, acidente aéreo. Então ele escreveu a música para esse sujeito. Aí você pega uma cantora gospel e grava essa música e estoura. E se você falar mal dessa música, você que é o errado. Assim como tem outras músicas também, que é tudo eu, e você não pode falar mal dessas pessoas. E aí você confronta com a Bíblia, mas não é a Bíblia que está valendo. Você vê que são pessoas que têm uma teologia, e aqui eu não estou fazendo uma crítica de condenação, e sim uma crítica para um exame interno da igreja, pelo que nós deixamos entrar nas nossas igrejas, pelo que nós deixamos entrar em nossas vidas, nesse sentido de louvar a Deus. E como eu falei há alguns minutos,
Parem com essa ideia de que louvor é a música, de que a parte mais importante é o louvor, sim, mas é o louvor na visão ampla, não é o grupo musical. O grupo musical ele faz parte, ele compõe o culto, ele é um dos elementos do culto, mas não é o principal. O principal é isso aqui, não a Thompson em específico. O principal é a palavra. O principal é a palavra. Você vê na igreja primitiva que não tinha nada disso, era a palavra. Depois a gente que vai inventando e adequando a nossa imagem e semelhança. Então, só para terminar essa parte, para não ficar exclusivamente nisso, que isso aqui até um dia, quem sabe eu vou chamar o Wagner para falar aqui com a gente em relação a isso. Tive essa ideia agora do trabalho dele, eu acho que vai ser muito edificante, mas só um exemplo aqui. Eu vou ler um exemplo de uma música contemporânea que faz muito sucesso e de um dos hinos da Reforma. Não vou nem falar de salmos e hinos, que senão também, meu Deus do céu, salmos e hinos é algo que a gente precisa resgatar urgentemente. Ontem até entre amigos eu estava conversando isso. Veio agora na cabeça. Essa aqui. Letras. Isso aqui mesmo. Não. E fora que assim, não sei vocês, mas o pessoal até faz meme, né? Que música nesse padrão worship a caneta de worship são várias canetas juntas, que ô coisa chata de repetição e o loop infinito, é um mantra, é praticamente um mantra. Só que para falar de worship seria um estudo específico para isso. E aí tá aqui, deixa eu ver, pra gente ganhar tempo. Você pega, como eu já falei, não vou nem ler a letra aqui, deixa quieto, mas você pode pegar qualquer letra moderna e você são do eu. Aí agora eu vou ler só uma estrofe, pra gente pular dessa parte de música, porque eu tô batendo mais nela para contextualizar, pra gente ver como é sutil isso. Depois você faz o seu exercício pegando uma letra moderna qualquer. E aí eu vou ler aqui um estrofe de Castelo Forte, a primeira, que diz assim: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue a Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. E aí você continua esse hino, que ele é muito bonito, eu gosto muito dele, e você vê que a exaltação aqui é quanto a Deus. O livro de Salmos, ele é um guia pelo qual nós devíamos centralizar o nosso louvor no geral. Para a gente fugir, uma das coisas para a gente fugir da idolatria seria centralizar no livro de Salmos. O livro de Salmos você vai realmente encontrar também muito o eu, mas o eu na proporção correta. O eu quanto ao ser problemático, quanto ao ser dependente, o eu quanto ao necessitado desesperadamente da providência divina. E não o eu central, no qual Deus vai fazer as coisas exclusivamente para... Percebam isso e para frente façam esse exercício em casa. Tá? Aí eu até escrevi aqui que hoje muitos crentes tentam conhecer Deus através de seus ídolos musicais, ou então até de pregadores ídolos também. Muitos desses músicos não têm a menor capacidade teológica, como eu falei, e muitos ídolos, outro tipo de ídolo, que ídolos pregadores coaching, por exemplo, eles são pessoas em que a centralidade deles não está na palavra, e sim no emocional, em fazer você se sentir bem. Mas nem sempre o que você precisa é se sentir bem. O pastor Lélio falou, aliás, o pastor Lélio ele iniciou já há algumas semanas, se eu não me engano, esse foi o 4º vídeo, no domingo de manhã, uma exposição da segunda carta aos Coríntios, exposição muito boa, ainda mais que eu sou suspeito para falar, mas
é uma coisa que ele falou e que realmente quando você vai estudando a história da reforma e tal, e a forma da pregação, é que você estudando dessa forma, você vai passar muitas vezes por assuntos espinhosos a você. E aí o Espírito Santo ele vai tratar diretamente com você. E você, ao tratar desses assuntos espinhosos, você acaba, sendo cristão verdadeiro, você acaba se fortalecendo. Você vai passar por uma fase de reflexão, não vai ser uma fase fácil, vai ser uma fase difícil, muitas vezes dolorida, mas dali você vai partir para algo melhor. Deus prova os seus. A gente tem que tirar um pouco do eu, da nossa idolatria, em achar que a gente está sempre certo, em achar que a gente é merecedor de alguma coisa, e em que a gente tem que ajudar Deus, e acreditar na sua soberania e poder. Em acreditar que aquele momento, por mais doloroso que seja, ele vai fazer de você alguém melhor naquele momento. Você, muitas vezes, se eu não me engano, é Paulo essa figura, agora não me recordo, veio a cabeça, do ouro refinado. O ouro é refinado através de muito calor. E a minha esposa, ela gosta muito de usar uma figura da forja. A forja também, a forja é um tipo de conformação de metal, no qual você pega o metal, você aquece ele a ponto dele ficar incandescente e mole, não a ponto de ser líquido, e aí você começa a bater para sair dali um metal muito mais forte. Perfeito, muito mais forte. Vou falar disso já, Wagner. O presbítero Wagner está ajudando bastante. Ele botou aqui que para avaliarmos uma música devemos primeiramente analisar a letra, se não for teocêntrica, cristocêntrica e biblicista. Perfeito. Não só isso, não só música, sim a pregação, o estudo como esse que eu estou fazendo aqui. Sejamos como os crentes de Bereia. Atos 17, se eu não me engano. Os bereanos, eles estavam com Paulo. Paulo, naquela época, já era conhecido da igreja primitiva. E eles estavam pondo à prova o que Paulo falava. Isso aí, versículo, no capítulo 17. Capítulo 17 de Atos é extraordinário. Você aprende muita coisa ali. Então, tudo é o crivo das Escrituras. O que eu quero deixar claro, às vezes eu posso até ser meio duro em algumas partes, é que não só música, não só estudo, mas tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Tudo tem que ser ali. Por quê? Porque pessoas mal intencionadas ou não se enganam. Como semana passada, por exemplo. Semana passada, como eu falei na abertura, eu falei uma referência errada e citei uma coisa errada. Assim como hoje talvez possa acontecer também. Porque nós, seres humanos, somos limitados e falhos. Mas a palavra não. A palavra ela é viva. 11, no qual diz que a gente vê todo esse contexto aí, que Paulo, logo que anoiteceu, os irmãos haviam enviado Paulo e Silas para Bereia. Chegando aí, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os salonicenses, ensinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Se eu parasse por aqui, acho que já era o suficiente. Se eu terminasse o estudo agora, porque não tem versículo, tá dando uma travada, né? Não tem versículo que nos fale mais quanto a algo eficaz contra a idolatria do que isso, do que esse versículo 11, Atos 11, 17. Ele poderia até ser o tema central, o versículo central desse estudo, que examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim. Então, para nós sermos menos idólatras, ou termos menos certo e tal, é isso que a gente tem que fazer.
O nosso fiel da balança são as Escrituras, não apenas as nossas emoções. Quando o que nós sentimos está de acordo com o que está escrito na Bíblia, aí sim, legal. Quando o que sentimos ela vai contra, ou ela vai contra a Bíblia, seja por uma vontade positiva, quando eu digo vontade positiva é algo intencional, ou seja por um erro, por um lapso de memória, ou por um entendimento, ou uma confusão, que às vezes acontece, a Bíblia é o fiel, porque nós somos falhos, meus irmãos. Muitas vezes eu cometo esse tipo de pecado também. Já cometi várias vezes na minha vida, de alguns eu me libertei, de outros continuo recorrente de vez em quando, mas nós somos assim. E isso não é um motivo no total para ficarmos tristes. Por quê? Porque nada que nós façamos fará com que Deus ame mais ou menos a gente. Então, se Deus ele não desiste da gente, mesmo a gente sendo esse tipo de criatura, que mente às vezes, peca, é idólatra, a gente viu que é um negócio muito sério, que não bota as coisas, não canta uma música passando pelo crivo das Escrituras, que não assiste mensagens ou então segue pessoas que não passam pelo crivo das Escrituras, e ainda assim ele vai trabalhando nos nossos corações e vai lá, tá, você errou de novo, vem cá filho meu, desde que você se arrependa. A misericórdia de Deus ela é infinita e a gente não tem noção disso. Porque o que a gente viu aqui até agora, e eu já estou partindo para o final, é que isso, como outros pecados, mas esse é algo recorrente. E qual é a gravidade desse pecado aqui em relação aos outros? Ok, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas existem alguns que são mais pesados. Esse pecado, a gente chega perto, não faz. A gente chega perto daquele pecado e Deus disse que não há perdão, que é o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo meio polêmico, porque outras coisas, outros sim, mas ali o principal ali é o seguinte, e é isso, agora eu tenho que ser bem devagar para não me entenderem mal. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que um salvo é incapaz de fazer. Por isso que eu estou falando que quando a gente comete a idolatria, a gente chega perto. Que a blasfêmia ao Espírito Santo, se a gente vê a passagem, o entendimento mais forte é de que é você atribuir obra de Deus para outro. Ou então você diminuir Deus, ou então você adorar mais ao diabo, a Satanás. Você atribuir literalmente a obra a Satanás, que ali é o contexto, os fariseus falando que ele fazia a obra de Beelzebul. Esse não é entendimento fechado, podem ter irmãos que pensem diferente, mas enfim. O que eu estou falando é que aquele pecado ali ele é muito grave, você atribuir algo. Só que a diferença que nós, quando caímos, quando nos desviamos nessa idolatria, é o arrependimento. A diferença do salvo é esse, que ele procura se acertar. A gente peca, como diz lá em Romanos 7, Paulo falando aos romanos, que a gente muitas vezes tem o mal, o mal que a gente não quer fazer, a gente faz, porém o bem a gente não faz. Deixa eu ver aqui o versículo, que ali também nesse capítulo tem algo interessante. É o 15 que diz que o que eu faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E aí ele fala da nossa solução para isso, que no versículo aqui, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim isso é da minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros outra lei que vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De sorte que, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne concluir que a solução para isso, a gente falou da Bíblia, que é a Bíblia, que é a revelação de Deus, mas a graça. Sem a graça de Deus, a gente não consegue fugir desse pecado, não consegue deixar cometer ou diminuir esse pecado. A lei, ela aponta para o pecado. A graça, ela nos justifica e nos auxilia a seguir essa lei, a seguir a lei do coração de Deus. Quando ele fala aqui, o corpo que nos livrará do corpo dessa morte, isso aqui meio que às vezes passa desapercebido. Tinha uma punição no quando a pessoa era um homicida, ou dependendo do crime, no qual você ficava amarrado de costas com um defunto. Esse era o corpo da morte. E aí aquela pessoa amarrada, você ia apodrecendo, você com aquilo ali, inevitavelmente por causa do atrito, de sujeira e dos bichos mesmo, você também ia se ferindo e você acabava morrendo. Então o Paulo não está falando qualquer coisa aqui, ele está falando algo bem pesado. A graça de Deus é ela que nos resgata disso, é ela que nos restabelece para o nosso sentido original e ela que nos tira dos frutos amargos da idolatria. Então, meus irmãos, para concluir, o que nós vemos? Nós vemos que a idolatria, ela nasce no coração. O que nós vemos? Nós vemos que a idolatria, ela nasce no coração do homem. Ela é alimentada pelo ego do homem. Nós direcionamos a nossa imagem para o que nós adoramos, porque nós achamos que devemos ser. Voltou? Nós achamos que devemos ser adorados e ela nos dá um fruto muito amargo porque nós acabamos cometendo um pecado de colocar coisas atribuídas a Deus, a homens ou a objetos. Você acaba desviando o foco, você se separa daquilo que você realmente foi feito. O homem se afastou, se esvaziou completamente. E aí eu fiz propositalmente essa frase, porque a gente vai ter um contraste com Filipenses 2, onde Deus se esvazia, mas da sua posição de glória nos céus para a sua posição de humilhação para nos resgatar, enquanto nós, e para resolver um problema de nós termos nos esvaziado da condição divina de sermos servos e de glorificarmos a Deus. Então, não sei se deu para perceber. Então, nós nos esvaziamos nosso propósito original de adorar a Deus no momento em que nós adoramos a nós mesmos. Porque no final das contas é isso. Como eu falei há uns minutos e como algumas outras vezes, quando nós adoramos
nossa vontade para Ele. Então, vou usar aqui a citação do presbítero Wagner. Hoje foi um dueto. Adorar a Deus é enaltecer a Ele somente. Enaltecer a figura humana ou qualquer concupiscência da carne, dos olhos ou soberba da vida é pura idolatria gospel. Pronto, fechamos. É isso. Espero que esse estudo, esses 2 dias de estudo, tenham trazido uma luz em relação a isso. Na próxima semana a gente vai ver qual é o tema do estudo, mas essa parte de consolidar o ensino bíblico, eu acho que nós fomos bem, que o intuito, como eu falei, quando eu comecei esse estudo, é consolidar essa parte que ela é demolida nas universidades e nas mídias, enfim, de que Deus é o Criador de todas as coisas, de que nós não viemos do macaco nem do acaso. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus salvos. Nós somos criaturas de Deus feitas originalmente para gerir o mundo, cuidar do mundo e adorar a Deus, não exatamente nessa ordem. Essa é a nossa função inicial. Nós nos afastamos disso com a queda e a solução de tudo, feita desde a eternidade, foi Jesus Cristo morrer na cruz, que sem ela a situação estaria bem pior. Deixa eu ver. É isso. E a idolatria foi um foco, foi um bônus do que a gente viu na nossa última série sobre a original, sobre Gênesis 3. E a gente viu ali que tudo foi centrado na vontade pura e simplesmente emocional do homem. O homem jogou fora o racional, jogou fora o que Deus tinha falado para ele e jogou fora tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, que era o propósito, a liberdade plena, a vida em paz com a sua ajudadora, a subserviência dos animais, enfim, tudo aquilo que nós vimos semana passada, tá bom? Então é isso, vamos ensinar hoje. Estejam conosco nos nossos próximos trabalhos, orem para que essa situação se resolva logo, acho que já está perto de se resolver, e que Deus tenha misericórdia de nós. Orem pelos seus irmãos, irmão que está bom. Vamos encerrar. Obrigado por esse momento de estudo, obrigado pelas ajudas que eu tive nos comentários, obrigado pela participação de cada irmão, obrigado pela presença de cada irmão. Que no nome de Jesus esse estudo venha a tocar no coração de cada um, a começar pelo meu, de cada um que esteve aqui ao vivo e de cada um que irá assistir até quando for da tua vontade, que esse vídeo estiver no ar. Que no nome de Jesus a tua verdade prevaleça, não o que eu falo, e sim a tua luz. Que o Deus Espírito Santo nos oriente e ilumine o que Ele mesmo escreveu nas tuas santas escrituras. Que em nome de Jesus sejamos menos idólatras, Pai. Que nós busquemos o caminho da santidade e que nós busquemos, Pai, de forma incansável sermos semelhantes a Jesus Cristo, o teu unigênito Filho. Que em nome de Jesus o Senhor cuide de nós, cuide de nossas famílias, que essa situação tenha um fim logo e faça-nos mais fortes, Deus. Amém. Bom, é isso. Obrigado a todos, obrigado a todos os comentários, as ajudas, isso é importante. Wagner, brigadão. E um abraço e boa noite a todos. Fiquem na paz e até a semana que vem, se Deus